CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Estamos iniciando o CBN Universidade deste sábado. Para você ouvinte da 103.5, a rádio que toca notícia, o nosso muito obrigada pela audiência. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Natasha Leone e a partir de agora a gente se liga no que é notícia da Universidade Estadual da Paraíba. Estudantes do curso de Direito acompanham audiências telepresenciais da 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande. Essa é uma parceria entre o TRT-13 e a UEPB. Luciano Nascimento participa com a gente no quadro Direito e Cidadania. Na coluna de hoje, 4 anos da reforma trabalhista. O EPB tem 5 pesquisadores listados no ranking de cientistas da América Latina e pesquisa sobre processo para classificação de biodiesel e instrumento para classificação de biodiesel recebe patente pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPI. Por aqui tem dica do professor Denis Medeiros no quadro Português Sem Segredos. E a iniciativa do projeto Zika UEPB, que tem distribuído produtos naturais para ajudar no controle das arboviroses. E ainda a Central de Integração Acadêmica recebe obra de arte em homenagem a Paulo Freire, patrono da educação no Brasil. Fica sintonizado com a gente que o CBN Universidade está apenas começando. Apresentação: Natasha Leone. E a gente já inicia com uma notícia muito legal para os estudantes do curso de Direito da Universidade Estadual da Paraíba. A UEPB firmou uma parceria com o Tribunal Regional do Trabalho para que os alunos possam assistir às audiências realizadas na 5ª Vara do Trabalho de Campina Grande. Os discentes do 8º período de Direito estão acompanhando virtualmente as audiências telepresenciais desde julho deste ano. E isso é muito importante porque a prática ensina bastante, né? Os links das reuniões são encaminhados semanalmente para viabilizar a participação dos estudantes. A iniciativa foi da professora Andréa Lacerda, do Centro de Ciências Jurídicas. As reuniões ainda são telepresenciais por causa da pandemia da Covid-19, mas quando as sessões voltarem completamente ao modelo presencial, os alunos também poderão continuar acompanhando. Os discentes assistem às audiências de instrução e julgamento, aos debates, acordos homologados, os depoimentos, ou seja, acompanham tudo. Depois das audiências, os alunos têm a atribuição de preparar o relatório final de estágio, no qual eles falam da experiência do aprendizado adquirido. Essa é uma excelente oportunidade de aprofundar a teoria aprendida em sala de aula. Agora a gente se liga na participação de Luciano Nascimento nesta manhã de sábado. Direito e Cidadania. Bem, ouvinte, nessa manhã de sábado o tema é um dos mais relevantes da vida social ou da vida em sociedade ou das relações sociais ou, ainda mais, da relação entre sociedade e Estado. Por quê? Porque o tema é traduzido nos 4 anos, estamos computando 4 anos da reforma trabalhista. Era lá no governo Temer, no governo de Sua Excelência, o então presidente da República, Michel Temer. Mas comecemos por essa ideia traduzida na palavra trabalho. O trabalho é um direito fundamental social, ou seja, ele é uma garantia estabelecida no caput do artigo 6º da Constituição Federal. Mas muito antes dele aparecer ali como um direito fundamental social na teoria da sociedade moderna, o trabalho foi submetido a análises, a estudos, a investigações e a tratamentos de observações num órgão denominado de Organização Internacional do Trabalho, a denominada OIT. A partir ali do denominado Tratado de Versalhes da Segunda Guerra Mundial. E, portanto, o trabalho, a partir daquele momento, passara a ser interpretado como um direito fundamental e social. A OIT, portanto, assumia a função de promover a justiça à luz das suas estruturas, pela ideia do trabalho, pela ideia da promoção,
da efetividade, da garantia do trabalho aos seres humanos. E aí sim, na nossa Constituição de 88, na Constituição Federal de 1988, ela aparece como um direito fundamental social no caput do artigo 6º. A OIT é formada por 187 países. Ela tem representantes de governo, de organizações de empregadores e de sindicatos ou organismos dos trabalhadores. Sua função é, portanto, formular e aplicar normas internacionais do trabalho, ou seja, construir estruturas normativas em termos de tratados internacionais para que os países os ratifiquem e transformem em leis nacionais nos respectivos estados nacionais. Muito bem, a Rede Brasileira Atual, a denominada Rede Brasileira Atual, um órgão de pesquisa no Brasil, fez um levantamento e afirma que entre 2003 a 2013 nós temos transformações no mercado de trabalho no que se refere à política de geração de postos de trabalho na realidade brasileira. Diz a pesquisa que entre 2003 e 2013, o Brasil criou 1,8 milhões de postos de trabalho ao ano. Antes de 2003, portanto, até 2002, a média era de 627 mil postos de trabalho ano no Brasil. Entre 2003 e 2013, portanto, durante 10 anos, o Brasil conseguiu realizar uma geração de postos de trabalho na casa de 21 milhões de empregos com carteira registrada na realidade da economia brasileira. É o que diz o estudo da RAIS, Rede Anual de Informações Sociais. Nesse período de 2003 a 2013, o Brasil alcançou o número de 48.948.364 postos de trabalho com o registro em carteira assinada, os trabalhadores regulares registrados. O que significa dizer, ouvintes, que o Brasil dava um salto qualitativo nos postos de trabalho com carteira registrada. Em 2013, portanto, registre esse número, ouvinte da CBN Campina Grande. O Brasil tinha 48.948.364 trabalhadores com registro em carteira assinada. No ano de 2021, nós temos um total entre formalidade e informalidade do trabalho, um total de 89 milhões de pessoas ocupadas. A questão é que, no ano de 2021, 40,8% desses 89 milhões estão na informalidade. Diz a pesquisa da Rede Anual de Informações Sociais que, de cada 10 trabalhadores no Brasil, hoje, 4 vivem na informalidade. E esse número da informalidade dobrou nos últimos 5 anos. Ou seja, nesse número de 89 milhões de ocupados no Brasil, 32 milhões estão subocupados ou desempregados, que significa dizer que 14,8 milhões de trabalhadores estão desocupados no Brasil, desempregados. 4 milhões sem trabalho nos últimos 2 anos. O que significa dizer que, do ponto de vista do emprego formal no Brasil, em 2021, nós temos o mesmo número de trabalhadores, praticamente o mesmo número de trabalhadores que tínhamos em 2013, quase 10 anos atrás. Ou seja, o crescimento do emprego no Brasil fundamentalmente se deu no mercado informal de trabalho e não formal. Nós estamos gerando empregos informais e não formais. E nesse período, no período dos últimos 5 anos, diz a pesquisa que a renda do trabalhador caiu em torno de 26,7% no Brasil. Mas nós estamos aí com 4 anos da reforma trabalhista. A partir lá do governo de Sua Excelência, então presidente da República, Michel Temer, em julho de 2017, veio a reforma. Sua vigência iniciou-se em novembro de 2017. Ora, aquela reforma modificou as regras quanto às férias, jornada de trabalho,
extinguiu a contribuição sindical, portanto, flexibilizou tanto contratação quanto demissão de trabalhadores. E qual era a promessa da reforma trabalhista de Temer? A promessa era de uma reforma que iria aumentar o número de empregos formais com registro em carteira e reduzir a informalidade. 4 anos depois, nós temos exatamente o contrário. Os trabalhadores perderam direitos trabalhistas, direitos fundamentais sociais, quanto a férias, jornada, contribuição sindical, etc. E em vez de termos um aumento do número de postos de trabalho no Brasil na legalidade, com registro em carteira, nós tivemos exatamente o inverso: o crescimento do emprego informal no Brasil. O governo atual de Sua Excelência o Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, tentou por 2 vezes aprovar uma nova reforma trabalhista no Congresso Nacional. E as estruturas normativas dessa reforma trabalhista informavam que o sentido era trabalho sem carteira assinada, trabalho sem férias, trabalho sem o 13º salário, trabalho sem o FGTS. Essa era a reforma, digamos assim, o núcleo da reforma que o atual governo tentou aprovar no Congresso Nacional depois da reforma trabalhista de Temer, mas que não conseguiu. O cenário no Brasil, portanto, no que se refere ao trabalho é empregados privados e empregados domésticos sem carteira. Empregados nesse mundo tão relevante para a ideia dos direitos, sem direitos. Empregadores sem registro e sem CNPJ. Trabalhadores por conta, autônomos, sem registro, sem CNPJ, sem recolhimento previdenciário para uma futura aposentadoria. E, recentemente, a Folha de São Paulo traz uma reportagem aterrorizante. O número de trabalhadores escravizados no Brasil em 2021 já é superior ao do ano de 2020. 1.500 trabalhadores em 102 estabelecimentos, diante de 234 operações pelo Ministério Público do Trabalho. Esses são os números de 2021 até então. Os números do ano de 2020 ficaram em 936 trabalhadores escravizados. Em 2021 já temos 1.015 registrados. Os estados com maiores números de trabalhadores escravizados são Minas Gerais com 420, São Paulo com 135, Goiás com 102. E os dados são da Secretaria de Inspeção do Trabalho, do Ministério do Trabalho e da Previdência. Ou seja, aquela frase de Veríssimo, de que o Brasil tem muito passado pela frente. Estamos voltando a nos tornarmos um país do emprego informal e dos trabalhadores escravizados. Obrigada, professor Luciano Nascimento. E no próximo programa tem mais Direito e Cidadania aqui para você, ouvinte do CBN Universidade. E vamos de intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre recebimento de nova patente de tecnologia desenvolvida por pesquisadores da UEPB. E ainda tem dica de português sem segredos. Voltamos rapidinho. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Voltamos com o CBN Universidade, já com uma notícia super especial agora para o UEPB. A nossa universidade tem 5 pesquisadores no ranking Top 10 mil cientistas da América Latina, divulgado pelo Alpierdog Scientific Index. A lista inclui os professores da UEPB Rômulo Alves, Alessandro Leite Cavalcante, Ana Flávia Granville Garcia, Cassiano Francisco Weg Nonaka e José Tavares de Souza. Os professores Alessandro Leite Cavalcante, Ana Flávia Granville Garcia e Cassiano Nonaka estão vinculados ao Departamento de Odontologia e ao Programa de Pós-Graduação em Odontologia. José Tavares faz parte do Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental e do Programa de Pós-Graduação em Ciência e Tecnologia Ambiental. E o professor Rômulo Alves está ligado ao Departamento de Biologia e aos programas de Pós-Graduação de Ecologia e Conservação e em Etnobiologia e Conservação da Natureza. O ranking é um sistema de classificação e análise com base no desempenho científico e no valor da
da produtividade científica dos pesquisadores. O índice leva em conta a trajetória da pesquisa e não apenas pesquisas mais recentes. Alessandro Leite é professor da UEPB há 20 anos, a professora Ana Flávia Garcia está na UEPB desde 2007. O professor Rômulo Alves é coordenador adjunto da UEPB, junto ao doutorado em etnobiologia e conservação da natureza. Cassiano Nonaka é atualmente coordenador adjunto do programa de pós-graduação em odontologia da UEPB. E o professor José Tavares possui pesquisas envolvendo engenharia sanitária com ênfase em saneamento ambiental nos temas de tratamento de águas residuárias, de gestão anaeróbica e tratamento descentralizado dos esgotos. Esse é um resultado importante para a nossa instituição. E por falar em pesquisa, a UEPB conseguiu o reconhecimento de patente de mais uma tecnologia. Essa é sobre o processo para classificação de biodiesel e instrumento para classificação de biodiesel, desenvolvida no Departamento de Química da Universidade Estadual da Paraíba. Sobre essa importante conquista, a Simone Lopes, que é coordenadora da Inovatec, enviou um áudio para a nossa produção. Vamos ouvir. Falar referente ao pedido de patente, né, que foi concedido para a Universidade Estadual do Paraíba esse ano. A patente, a tecnologia, ela é um instrumento para classificação de biodiesel. Então, ela foi desenvolvida em 2010. A gente fez a solicitação ao INPI, Instituto Nacional de Propriedade Industrial, que é o responsável por fazer a gestão, né, das inovações, né, da propriedade intelectual nacional. Eles têm um processo, né, para fazer essa análise e dar o resultado, conceder ou não a patente aos titulares, né, e aos inventores que estão solicitando. Então, essa patente foi analisada recentemente e a gente recebeu o resultado agora, este ano, que foi a concessão da patente. O que é que significa? Significa que aquela solicitação que a gente fez, aquele pedido de patente, que a gente chama normalmente de depósito de patente, ele foi analisado e foi concedido para a instituição. Então, a Universidade Estadual da Paraíba, ela hoje tem, né, algumas patentes concedidas, inclusive esta, né, desse instrumento. Essa tecnologia foi desenvolvida pelo professor Germano Veras, do Departamento de Química. Foi nossa primeira patente a ser depositada, assim que foi criado, né, o núcleo, na época, Núcleo de Inovação Tecnológica. Hoje, né, é a Coordenadoria de Inovação Tecnológica. Foi o primeiro pedido que foi realizado. Então, essa é a nossa primeira patente e a gente tem a alegria que da primeiro depósito ter sido concedido. Essa concessão de patente significa que esta tecnologia que está descrita na patente, ela pode ser utilizada pela universidade, né, e pela universidade como sendo titular dessa tecnologia. Ela pode ser transferida para terceiros e pode ser produzida. O detentor, né, dessa tecnologia, que no caso é a universidade, a gente tem 20 anos, né, de utilização com exclusividade dessa tecnologia, a não ser que a gente transfira para terceiros, e mostrando que realmente é algo novo, né, algo inovador, uma tecnologia que traz um benefício, uma aplicação nova, né, para o mercado. Essa patente sendo concedida, a gente já tem um documento, a gente recebe uma carta patente que garante esse direito, tá? Então, quando a gente tem uma tecnologia, quando a gente faz essa solicitação, ela pode ser concedida ou não. Então, neste caso, ela foi concedida, tá? Então, essa patente, ela agora está no momento da gente transferir para que ela possa ser produzida, né, no setor produtivo, para que ela chegue ao mercado. E é uma patente que realmente tem uma característica inovadora, né, uma metodologia que utiliza infravermelho para fazer essa análise, né, que consegue identificar, né, os componentes, né, e o tipo de biodiesel que está sendo utilizado, né, dando um controle de qualidade. Obrigada, Simone Lopes, coordenadora Inovatec UEPB. E parabéns para todos os pesquisadores envolvidos. Agora é hora do nosso momento português sem segredos. Fica atento às dicas. Português sem segredos, com Denis Medeiros. Olá, ouvintes da CBN, tudo bem com vocês? Mais uma vez trazendo aqui algumas dicas da nossa língua portuguesa para o seu dia a dia. Um dos assuntos que mais suscita dúvida no dia a dia, inclusive um dos que tem mais erros nas redações, é o uso da crase. E aí, professor, o que é a crase? A crase é o nome dado à fusão de vogais idênticas. Então, a ocorrência desse fenômeno ela será indicada por meio do uso do acento grave, ou seja, quando ocorre a junção da preposição a com o artigo a, mas também pode ter a combinação da preposição a com pronomes demonstrativos que iniciam com a letra a, tá? Então vamos lá, algumas regrinhas básicas e rápidas.
quando a preposição se referir a um nome feminino. Aí a gente vai colocar a preposição a mais o artigo a, já que é um nome feminino, então à frente virá esse artigo a. Por exemplo, ela fez a solicitação à coordenadora. E aí uma dica bem bacana para a gente confirmar essa crase. É só substituir a palavra feminina por uma masculina. Se ela exigir o termo ao, então vai estar confirmada a crase no primeiro caso. Por exemplo, ela fez a solicitação ao coordenador. Então, se é ao coordenador, é a coordenadora com crase. Um segundo caso, antes de nomes próprios geográficos. Então, Duda viajou à Paraíba. E aí, outra dica, substitua o verbo da frase pelo verbo voltar. Se o resultado for volta da, é necessário o uso da crase. Então, eu vou à Paraíba, volto da Paraíba. Então, tem crase. Mas, por outro lado, se eu vou a e volto de, então não haverá crase. Eu vou a Recife, volto de Recife, não volto da Recife, entende? Então não vai ter a crase. Como falamos lá no conceito, terceiro caso, na letra A dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela e aquilo, caso o termo regente peça a preposição a. Então, jogamos a bolinha aquele cachorro. Jogamos a bolinha a aquele cachorro. Quarta dica, na letra A, que acompanha locuções femininas, adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Adverbiais, por exemplo, às vezes, à tarde, à noite, às pressas. Prepositivas, à espera de, à procura de, à frente de. E as conjuntivas à medida que, à proporção que. Então, estou à espera do Uber, certo? Todas essas aí opções vão ter o acento da crase. Beleza? Essas são algumas regrinhas, mas aí eu queria trazer mais duas dicas para vocês. Primeiro é falar um pouco sobre a questão da migração. Migração que é o movimento de pessoas de um país ou de uma região para outra. Isso aí a gente sabe, não é? A gente tem visto isso com muita força no nosso país, cada dia mais, né? Inclusive em 2017 foi promulgada a Lei da Migração e desde o final de 2015, mais ou menos, Roraima passou a ser o destino dos venezuelanos, né? Em fuga da crise política, econômica e social do país. Então, muita gente vindo para o nosso país, assim como também muita gente saindo. Mas aí vamos lá. Primeiro, a questão da migração, já falamos. Movimentação de pessoas de um país para o outro. Mas existe uma diferença entre emigração e imigração. Vamos ver qual é? A imigração significa deixar o local de origem, a sua pátria, com o intuito de se estabelecer em outro país. Então, por exemplo, esse grande fluxo de emigração será prejudicial ao nosso país, ou seja, a gente está vendo sair do nosso país para outro, ok? E para finalizar, tem uma dúvida também que é muito recorrente, me perguntaram há uns dias, a questão do nenhum, tudo junto, a palavra nenhum, e nenhum, a palavra separada. Então, nenhum tudo junto significa a inexistência total de algo, pode ser substituído por ninguém, por algum, por nada. Por exemplo, não vou te entregar coisa nenhuma, não há problema nenhum, eu resolvo essa questão. Então, quando eu digo não há problema nenhum, não há problema algum, é inexistente, beleza? Por outro lado, o nenhum separado significa a inexistência de algo que pode ser contado. Então, pode ser substituído por nenhum sequer ou nenhum único. Como, por exemplo, não tínhamos nenhuma moeda para comprar biscoito. Ou seja, nenhuma moeda, nem sequer uma moeda, nenhuma única moeda. Tá? É uma diferença bem sutil. E aí vale lembrar que em alguns momentos elas serão compatíveis, né? A diferença será apenas em relação à ênfase na frase. Então, nenhuma, tudo junto, ou nenhuma separada pessoa se manifestou contra a nova regra. Ninguém se manifestou ou nenhumazinha pessoa, nenhuma sequer, se manifestou contra a regra, percebe? É isso, pessoal. Se quiserem acompanhar mais dicas de português, vão lá no meu Instagram, @prof.denismedeiros, Denis com 2 N's. Um abraço para vocês, bom fim de semana e vamos em frente. Obrigada, professor Denis. E no próximo sábado tem mais Português Sem Segredos aqui no CBN Universidade. E vamos de intervalo rapidinho. Na volta, o nosso assunto é a nova fase do projeto Zika UEPB, que atua no combate às arboviroses. E ainda tem curso para formação de agentes multiplicadores em educação ambiental pela UEPB. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
CBN Universidade de volta e já para falar sobre o curso de formação de agentes multiplicadores em educação ambiental que está sendo promovido pelo Departamento de Biologia da Universidade Estadual da Paraíba. Ontem e hoje estão sendo realizadas atividades da fase 1 do curso e ainda tem programação para os dias 5, 12 e 19 de novembro, com carga horária de 60 horas. E fechando a formação, está previsto para o dia 3 de dezembro o seminário discutindo o meio ambiente nos turnos manhã e tarde. Esse curso tem como objetivo possibilitar a formação em educação ambiental de diferentes atores sociais, visando a difusão de ações e tecnologias sustentáveis que são favoráveis à reversão de impactos adversos que ameaçam a vida. Ele é voltado para estudantes de graduação e pós-graduação, profissionais graduados ou técnicos na área. Toda a programação está sendo online através da plataforma Google Sala de Aula. E a gente segue falando sobre os cuidados da UEPB com as questões ambientais. E a informação é sobre a nova fase do projeto Zika UEPB, com oficinas e produção de repelente natural nos canteiros de hortas orgânicas que é entregue para a comunidade. A nossa repórter Thaís Clementino produziu um material com o coordenador do projeto, o professor da UEPB, Sidoval Moraes, que explicou o projeto em si e como ele vem sendo desenvolvido. Vamos ouvir. Nós podemos dizer que o projeto Zika ele resulta da articulação de pesquisadores de 4 instituições com atuação no semiárido nordestino: a Universidade Estadual da Paraíba, a Universidade Federal de Campina Grande, o Instituto Nacional do Semiárido, do INSA, e a Fiocruz Pernambuco, a Fiocruz, o núcleo da Fiocruz de Pernambuco. Além disso, nós temos apoio e a participação de pesquisadores de outros grupos, inclusive internacionais, como a Waterlat, que é um grupo de pesquisa, uma rede de pesquisa que estuda especificamente os conflitos socioambientais, especificamente aqueles com relação à água. O projeto nasceu num momento bastante crítico de expansão das arboviroses dengue, zika e chikungunya aqui no estado da Paraíba e no Brasil como um todo. Entre 2015 e 2016, quando nós tivemos o aparecimento, inclusive, de casos de microcefalia. O projeto nasceu ali naquele período com 2 grandes objetivos principais. Tinha 2 grandes objetivos principais. De um lado, investigar as políticas e práticas de promoção da saúde que estavam sendo desenvolvidas nos municípios, sobretudo dos pequenos municípios, no contexto do que nós chamamos de tríplice epidemia, da dengue, zika e chikungunya, que tem como vetor o mosquito Aedes aegypti. E, de outro lado, proporcionar processos formativos inovadores que favorecessem a inter-relação educação e saúde e também contribuísse para o desenvolvimento e promoção de processos, técnicas e tecnologias que possibilitassem a apropriação social desses conhecimentos, dessas técnicas, desses saberes, de modo que pudesse, com isso, contribuir para o enfrentamento do problema da epidemia, que chegou a ser emergência internacional, com bons resultados. A gente produziu nesse período, definiu, aliás, nesse período, que o nosso eixo de atuação seria os municípios aqui dessa região do Cariri e Curimataú, que estavam interligados naquele momento, que interagiam naquele momento por meio de um consórcio de desenvolvimento sustentável chamado São Saruê. Naquele momento, 2015, 2016, eram 12 municípios que faziam parte desse consórcio. E nós definimos o consórcio São Saruê como locus do projeto. A cidade de Junco do Seridó foi a primeira a receber a ação do projeto Zika. Os kits distribuídos contêm um frasco com repelente e o manual que ensina como fazer o produto. Já nos municípios de Tenório e Olivedos, a fase atual é de produção de repelente. O foco é atender a população das cidades menos contempladas pela política pública, como destaca o coordenador do Zika UEPB, Sidoval Moraes. O projeto Zika sempre teve como foco as pequenas cidades e, sobretudo, as cidades que a população dessas cidades mais vulneráveis,
em condições que a gente chama de condições de risco de saúde. O nosso pressuposto é de que a zika, a dengue, a chikungunya não é uma consequência da expansão do mosquito só. A nossa compreensão é de que o mosquito se expande e ataca as pequenas cidades, as cidades grandes também, mas sobretudo a periferia das cidades grandes, porque a degradação das condições de vida nessas cidades, como a ausência de saneamento básico, a dificuldade de acesso contínuo à água, a coleta de lixo precária, a ausência de esgotamento sanitário, o descuido com a higiene dos espaços públicos, terrenos baldios, sobretudo particulares, enfim, tudo isso constitui um panorama mais amplo de responsabilidades que não estão na alçada do mosquito, pelo contrário, e nem da população do outro lado. Tudo isso está na alçada daquilo que nós chamamos do Estado, né? E a população, na maior parte das vezes, a população atingida, na maior parte das vezes, é vítima e não responsável pelo que está acontecendo. Porque a população não é responsável pelo saneamento básico, ela deve ser beneficiária do saneamento. A população não é responsável pela coleta do lixo. Ela, inclusive, paga por isso quando paga a água, quando paga impostos municipais, etc. Então, a população não recebe esse serviço. E se em casa acontece problemas de descuidos com o tratamento da água, é exatamente porque não existe segurança hídrica. Então, as pessoas não têm água em casa e precisam acumular e não têm depósitos adequados para acumular água, para guardar água. Tudo isso nós colocamos na conta não da população e nem também do mosquito. Nós colocamos na conta do Estado. O mosquito, em outras palavras, é consequência da ausência de Estado. O projeto Zika UEPB segue criando raízes, está na 5ª fase e tem avançado nas pesquisas através dos laboratórios vivos e com embasamento científico. O professor Sidoval Moraes conta pra gente um pouco mais sobre as atividades do projeto. A fase atual do projeto é uma fase muito bonita, que é a fase em que nós saímos do cultivo em si, quer dizer, continuamos cultivando, estamos aprendendo a melhorar as alternativas de cultivar, estamos estudando planta por planta para ver em que solo, que cuidados elas precisam para se adaptar ou para produzir com qualidade, enfim. Mas agora nós avançamos para alguns experimentos e o principal deles é a produção, né, de um repelente à base de citronela. E temos desenvolvido isso, começamos por Olivedos, né, lá numa escola municipal. Começamos, aliás, por Junco do Siritó, a quem a gente agradece a comunidade lá da saúde, ao Dedé, que tem dado uma força grande a esse processo. E nós temos trabalhado primeiro com os professores, treinamos, capacitamos os professores, depois fizemos o experimento com os alunos, com o pessoal da saúde, e agora a própria cidade está reproduzindo a partir dos produtos do nosso laboratório, lá na escola, né, repelente à base de citronela e distribuindo principalmente com as famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Então, toda a família do Bolsa que está vinculada ao Bolsa Família no município de Junco, agora há 2, 3 semanas atrás, receberam um kit com um repelente à base de citronela e instruções de como cuidar, de plantar, se quiser plantar em casa e produzir em casa o próprio repelente. E estamos avançando agora para a produção de um desinfetante com propriedades, né, repelentes, e esperamos em breve estar com essa produção nos 3 municípios, o que nós acreditamos que vai contribuir muito fortemente e complementarmente às políticas locais, né, de
enfrentamento das arboviroses. E quando falamos em resultados do projeto Zika, professor Sidoval, o que o senhor pode nos apresentar? Dados que mostrem que, por exemplo, nas comunidades que receberam, que está fazendo uso do repelente, nas casas em que adotaram já a ideia do laboratório vivo, estão reproduzindo nos seus próprios espaços, como Tenório e lá em Junco do Siritó, já tem várias pessoas produzindo, quem tem quintais, e nós vamos montar um laboratório agora na zona rural, lá em Junco, então, numa área rural, então, que estão produzindo em casa, reproduzindo em casa ou nos espaços disponíveis a experiência do laboratório vivo. A gente saiba que nesses espaços o mosquito tem dado uma trégua e o índice Lira que mede, que vê o índice de infestação, né, nas cidades, tem diminuído sensivelmente. Como nós estamos no começo, ainda não podemos fazer afirmações peremptórias, né, com dados estatísticos, mas tudo isso está sendo monitorado, está sendo verificado e estudado. Apesar disso, nós reafirmamos, é uma ação complementar, não é uma ação que resolve o problema, ela é complementar, ela contribui para resolver, para enfrentar, mas o problema é mais grave e o problema é estrutural. Se as condições de habitabilidade das cidades não for restaurada, se a segurança hídrica não for perseguida, se nós não tivermos investimentos em saneamento, etc., nós não vamos ficar livre do Aedes tão cedo. O coordenador do Zika UEPB ainda falou sobre os apontamentos do projeto para melhorar o enfrentamento ao mosquito Aedes, que transmite tantas doenças e ocasiona mortes. Vamos ouvir o Sidoval Moraes. O problema não está no mosquito, o problema não está nas comunidades. O problema está na ausência de investimento em infraestrutura nas cidades e com isso contra isso só políticas públicas podem resolver, né? Nós temos alertado isso e temos trabalhado nessa direção e reforçamos. É possível resolver, é possível fazer o enfrentamento do Aedes de outra forma, sem os gastos que estão sendo feitos com produtos químicos. O gasto com produtos químicos que os municípios, os estados fazem, sobretudo nas pequenas cidades, daria para fazer, cuidar mais adequadamente das questões relacionadas ao saneamento básico. Para você ter uma ideia, para resolver o problema do saneamento básico numa cidade, você teria um custo por pessoa de R$ 1.200 aproximadamente, R$ 1.200. Só que cada real investido em saúde e em saneamento, sobretudo, segundo a OMS, você economiza R$ 4 em gastos com saúde, o que é fantástico. Mas a gente não compreendeu ainda essa equação. É isso, e eu acho que essa é a maior contribuição do projeto Zika. Agradecemos ao professor Sidoval Moraes pela disponibilidade e à nossa repórter Thaís de Oliveira Clementino, que produziu o material sobre as ações do projeto Zika UEPB de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti. Outras informações sobre essa iniciativa você encontra no site da Universidade Estadual da Paraíba, uepb.edu.br. E vamos de intervalo. No próximo bloco, a gente fala sobre a inauguração da pista de atletismo da UEPB e ainda a intervenção artística na central de aulas em homenagem a Paulo Freire. O CBN Universidade volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande.
Estamos de volta com o CBN Universidade deste sábado e já para falar sobre a participação dos atletas da UEPB nos Jogos Universitários Brasileiros que foram realizados em Brasília no período de 8 a 18 desse mês. A delegação da UEPB viajou representando a Paraíba na etapa nacional do JUBS. Foram 19 atletas classificados para a competição nacional e vestiram a camisa da UEPB nas modalidades individuais. Foram competidores do judô, karatê, atletismo, natação, pôquer, xadrez, tênis de mesa e ainda uma atleta competindo no tênis de mesa paralímpico. Lá na capital federal, nossa equipe conquistou 3 medalhas, sendo 2 de prata no pôquer e no tênis de mesa paralímpico e uma medalha de bronze no judô. Em edições anteriores da etapa nacional do JUBS, a equipe da UEPB já conquistou medalhas de ouro no karatê e de prata para atletas de Free Fire, pôquer e tênis de mesa. E a cada ano melhora o desempenho na competição. Antes de viajar, o grupo foi recebido pela reitora Célia Regina Diniz em um momento descontraído de conversa e incentivo para a competição. A reitora aproveitou o momento para falar sobre o investimento da instituição para o esporte, que deve inaugurar em breve o complexo de atletismo no Campus 1 e ainda está sendo estudada a criação de um auxílio para os estudantes atletas da universidade. Vamos ouvir a reitora Célia Regina Diniz. Nós temos uma comissão tirada do Departamento de Educação Física, né, e o professor Eugênio, que é coordenador de Esporte e Lazer, também é componente dessa comissão. E essa comissão está estudando a regulamentação da pista, né, para apresentar aos conselhos, e como também datas prováveis para que a gente possa fazer a inauguração da pista e ver como a gente vai atuar ali dentro, né? Como ela vai funcionar, como se dará o seu funcionamento. Tudo isso está sendo estudado por esse grupo de professores, técnicos e estudantes de educação física. Então, nós estamos esperando que daqui para novembro a gente faça essa inauguração. E a questão de outro incentivo que está sendo estudado pela coordenadoria é a questão da Bolsa Atleta. Então, a Pró-Reitoria Estudantil, junto com a coordenadoria de Esporte e Lazer, ela está estudando, fazendo uma minuta, né, para ser proposta ao Conselho Universitário, né, o CONSUNE, para que a gente possa definir essa questão de um outro tipo de benefício, de auxílio, de incentivo, que é a Bolsa Atleta para os nossos atletas da UEPB. Obrigada, professora Célia, e parabéns para todos os atletas que representaram o nosso estado nos Jogos Universitários Brasileiros. Agora a gente fala sobre cultura e arte. É que a Central de Integração Acadêmica da UEPB, no campus de Bodocongo, aqui em Campina Grande, recebeu o trabalho artístico em homenagem ao centenário de Paulo Freire. São 4 colunas de 15 metros de altura cada uma delas, que foram pintadas pela artista visual Flora Santos. O trabalho de execução da arte em si durou cerca de 15 dias para ser finalizado, mas a produção, o pensar dos painéis, começou bem antes. A artista responsável pela obra falou um pouco sobre o processo produtivo. Vamos ouvir a Flora Santos. Eu já conhecia Paulo Freire, né? Mas depois do convite eu passei a ler mais. E a gente fez em cima da pedagogia do oprimido. Porque o esboço, ele é 2 personagens que criei em cima da figura do Paulo Freire. E essas personagens representando a figura oprimida da pirâmide social que a gente vive, né? Que é a mulher negra. Uma das personagens, uma mulher negra mais nova, com o livro dele, da pedagogia do oprimido, na mão. E a segunda personagem, uma mulher negra mais velha, né, representando também uma preta velha, enfim, qualquer outro significado à parte que possa existir, né, para a preta velha, né, em outros contextos, enfim. Com um bolsinho e canetas e lápis no bolso, assim. O grafite, ele é muito diverso, né, ao meu ver, porque tem muitas interpretações de uma determinada manifestação artística, né. Ao meu ver, o grafite, ele pode ser feito na rua, ele pode ser feito dentro de casa. Tem jeito não, que dentro de casa já não é mais grafite, né? Que ele foge completamente do princípio mesmo, de como nasceu aquela manifestação. Mas ao meu ver, a gente tá usando agora, né? Tintas laváveis e tintas acrílicas e spray para marcação. Geralmente a gente usa mais spray. Nesse contexto a gente preferiu colocar tintas.
O ano de 2021 é celebrado o centenário do nascimento do patrono da educação no Brasil, Paulo Freire, e a Universidade Estadual da Paraíba tem promovido uma série de atividades em alusão à data. Nossa produção conversou também com o coordenador de comunicação da universidade, Hipólito Lucena, que falou sobre essa intervenção cultural na Central de Integração Acadêmica, no campus de Bodocongó, em homenagem a Paulo Freire. Vamos ouvir. A Central de Integração Acadêmica Paulo Freire é uma criação inominada com o nome de Paulo Freire através de resolução do CONSUNE, né, o EPB, e é um prédio muito grande, recebe um ciclo, quando das aulas presenciais, que nós estamos nos preparando para retomar as atividades presenciais, espero que bem em breve. É um espaço que tem uma circulação muito grande de pessoas e a comunicação visual ela é extremamente importante para integrar, para dar pertencimento a quem, de certa forma, por aqui circula. E o pertencimento a que eu me relaciono é uma universidade que é democrática, que é popular, que os ensinamentos de Paulo Freire se relacionam muito com a base do pensamento de diversos professores, diversos cursos, tem uma relação muito próxima com esse processo de entendimento de que é a educação o canal de transformação principal da sociedade, principalmente para aquelas classes menos favorecidas, para os jovens que vêm em situação de vulnerabilidade social, que historicamente estiveram mais tendenciosas a estar à margem do processo de formação. Então, as cotas raciais, étnicas, sociais da universidade têm uma representação muito grande nesses conceitos. E a comunicação visual que de cara trazer o mestre Paulo Freire de identidade, todos os seus ensinamentos, a sua filosofia, os seus conceitos aí construídos a favor da educação, aproxima, dialoga e identifica e dá pertencimento a quem por aqui circula, né, no sentido de comprometimento com as transformações sociais da sociedade. Como estética, a gente havia postado, havia uma articulação e uma conversa desde a direção dos centros, do SEDUC, do CCSA, que aqui estão instalados na central acadêmica, mas a Pró-Reitoria de Infraestrutura e com o próprio gabinete da reitora, a gente conversando de criar aqui estética para dar uma vida, dar um pouco mais de cor ao espaço arquitetônico do prédio, e a gente sugeriu o grafite por ser algo mais atual, ou pelo menos assim, atual no sentido de ser mais jovial talvez, ter uma comunicação mais direta e imediata com o público-alvo maior que frequentador desse espaço, que são os estudantes de graduação, mas ao mesmo tempo tem uma comunicação universal, porque o grafite faz parte do urbanismo, faz parte do embelezamento das cidades, até com as contradições que alguém possa colocar do ponto de vista da tipologia de conceitos, mas nós estamos tratando aqui de um artista extremamente, já reconhecidamente assim, boa, né, esteticamente tem uma obra interessante, porque nós estamos sendo aqui muito além do que um simples grafite, nós estamos vendo ser implantada aqui na Central de Aula obras de arte. Obra de arte que usa como suporte as paredes e as colunas arquitetônicas aqui da Central de Aula. O trabalho da artista visual Flora Santos ficou lindo e quando as atividades presenciais puderem retornar, todos que frequentam a central de aulas vão poder contemplar a obra de arte nas colunas da SEAC. É hora do nosso Minuto Ambiental. Minuto Ambiental. Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais um Minuto Ambiental. Meu nome é Daniele Correia e hoje teremos como tema materiais que não podem ser reciclados. Alguns resíduos são um problema para o meio ambiente, devido à dificuldade de separação ou aos seus efeitos contaminantes e se tornam, portanto, inviáveis para o processo de reciclagem. A exemplo desses materiais, temos os espelhos, ampolas de medicamentos e as lâmpadas. Sabe aquelas embalagens metalizadas de café e salgadinho? Pois é, os plásticos do tipo celofane e os acrílicos também não são recicláveis. Metais como as esponjas de aço e as latas de produtos químicos como tintas e agrotóxicos também entram nesse grupo. Tem também aquele velho papel carbono, papel de fotografia e os adesivos. Alguns resíduos como cerâmica, porcelana e os tijolos são inviáveis. E, por fim, seringas, gases, algodão, absorventes podem estar contaminados e de forma nenhuma podem ser reciclados. Então, o que fazer com esses materiais? O ideal é usar o mínimo possível, reutilizá-los ou descartar de forma correta. Assim, você estará fazendo a sua parte para ajudar o meio ambiente. Sou Daniele Correia e este foi o Minuto Ambiental.
E o CBN Universidade deste sábado fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. O CBN Universidade teve a minha apresentação, Natasha Leone, tivemos a produção da Thaís Clementino, com edição e finalização de Isis Coelho e Apolo Ricarte, e direção de Hipólito Lucena. Se você perdeu algum trechinho do nosso programa, a partir do meio-dia, ele já vai estar disponível na TV UEPB no YouTube. E neste sábado, a partir das 2h30 da tarde, tem participação da UEPB no projeto Universiência, mostrando as cirurgias com o auxílio da tecnologia 3D desenvolvida no NUTS. Vale a pena assistir na TV UEPB no YouTube e ficar por dentro do que está sendo pesquisado e desenvolvido em ciências nas universidades do Nordeste. A gente tem encontro marcado no próximo sábado, às 9h da manhã. Até lá! CBN Universidade, na CBN Campina Grande.